Boa noite, graça e paz a todos vocês que estão chegando a mais uma aula aqui comigo. É sempre muito gratificante cumprir o meu ministério, trazendo para você aquilo que Deus tem entregado para o meu coração, para a minha prática de vida e compartilhar com você. Você sabe que isso para mim é uma missão de vida, né? Muito mais do que uma tarefa, é uma missão. Tem uma frase que diz assim: feliz o homem que compartilha o que sabe, mas que aprende o que ensina. Essa é uma das coisas mais queridas, uma das frases mais queridas para o meu coração, porque eu não somente tenho este desafio de compartilhar com você aquilo que Deus tem me dado, mas especialmente continuar aprendendo aquilo que eu compartilho com você. Compartilhar com você é uma coisa maravilhosa, mas, sobretudo, continuar aprendendo, viver o que eu ensino, praticar o que ensino, para mim, é o desafio superior. Então, não tem nada melhor do que encontrar pessoas na vida que não somente têm alguma coisa a dizer para nós, mas que vive, ou pelo menos que se esforça em viver aquilo que ele compartilha, aquilo que ela compartilha. De outro jeito, se não fosse assim, para mim seria mero blá blá blá. Eu sinceramente não tenho desafio de ser mais um a compartilhar com você blá blá blás, mas compartilhar com você as verdades que Deus tem trazido na sua palavra para o meu coração e aquilo que está descrito em toda a Escritura, de maneira fiel, de maneira plena, o mais próximo daquilo que está escrito de fato na palavra de Deus. Eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, né? Eu tenho dito que o meu desafio é triplo. Eu quero ajudar a fortalecer você. Como é que nós nos fortalecemos? Sendo treinados. Mas sendo treinado através de que ferramenta? A melhor ferramenta para sermos treinados, a sermos pessoas fortes na fé, e são os princípios da palavra de Deus. Os princípios eternos da palavra de Deus são as ferramentas para treinar a nossa alma, treinar o nosso espírito, treinar aquilo que nós queremos viver e ser em Jesus Cristo. Esse é o meu desafio. Agora, para que tudo isso? Eu tenho certeza que o grande propósito de Deus é para que eu e você sejamos pessoas cristãos influentes, onde quer que nós estejamos, quer no mercado de trabalho, na política, na educação, na sociedade, na família. Deus quer que você e eu sejamos pessoas influentes. Jesus colocou desta forma, ele disse assim: eu quero que vocês sejam como uma cidade construída sobre a montanha. Como é que é uma cidade construída sobre a montanha? Todo mundo vê. Todo mundo vê. E ele continuou e disse assim também: não se acende uma luz e coloca debaixo do móvel. Pelo contrário, se coloca no lugar apropriado para que ilumine a todos. Né? Então, e ele fecha esta fala dizendo assim: assim também brilhe a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, o grande propósito de nós sermos fortes na fé, fundamentados nos princípios da palavra de Deus, dos princípios eternos, radicais. Quando eu digo radical, é na raiz da palavra de Deus, sem mudança, sem blá blá blá, sem nhenhenhen, sem acréscimo, mas pura, simples palavra de Deus. Ele quer que nós sejamos como luzes para que vejam em nós boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Esse é o meu grande desafio. É triplo. Treinar você para que você seja cada vez mais forte na sua fé e no seu caráter e no poder do Espírito Santo. Compartilhar com você as ferramentas que são os princípios da palavra de Deus, para que você e eu sejamos pessoas influentes onde quer que estejamos, quer na sociedade, quer na família, quer na política, quer no esporte, né? Tá aí o nosso querido Luiz Picelli, o meu querido Picelinho, grande jogador de futebol. Anote esse nome aí, gente, porque vocês vão ouvir falar dele.
Luiz Picelli. Grande beijo para você e para todos que estão chegando aqui. Cláudio Delarroy, que magnífico ter a sua presença, e de todos vocês que estão chegando aqui na live, e também aqueles que vão assistir este vídeo gravado. Meu beijo, meu apreço a você, e desejo que esse tempo aqui seja um tempo de compartilhar do poder do Espírito e da Palavra de Deus. Vamos começar como se deve começar. Vamos começar orando. Então, se você puder e tiver liberdade, feche os seus olhos comigo agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora aqui confiando na Tua presença. O Senhor disse que quando nós nos reuníssemos 2 ou 3, não importa se presencialmente ou virtualmente, o Senhor estaria no meio de nós. E o que torna este momento aqui mais do que simplesmente um compartilhar de ideias, mas um encontro vivo contigo, com a presença do Teu Espírito, é porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Este nome e esta presença torna isto muito mais do que um encontro de compartilhamento de ideias. Isso se torna a igreja de Jesus Cristo. E onde Jesus está, aí a cura, a salvação, as manifestações do poder do Espírito Santo, a saúde, a cura, a salvação, a batismos do Espírito, a fortalecimento, a treinamento. E o Senhor prepara os teus filhos para que sejam influentes onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, torne este lugar, este momento, aqui onde eu estou e onde estão as pessoas que estão assistindo esta live, uma igreja viva, real, onde Tua presença, Teu poder, Espírito Santo, flui em nome de Jesus. E os que creem digam amém comigo agora. Maravilha! A aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre como você se vê. Eu estive meditando nesse texto que o Espírito Santo trouxe para o meu coração durante todo este dia. Amém, Cláudio? Amém, Picelinho. Acredito que o Picelli esteja com a Flávia e também com o Alexandre, então beijo para os 3, para a família maravilhosa. Olha só, eu estava meditando nesse texto da Palavra de Deus hoje. Eu costumo ler com a minha esposa todos os dias um capítulo do Novo Testamento. A gente está lendo várias cartas apostólicas. Nós terminamos 1 Timóteo, estamos agora em 2 Timóteo, e todos os dias a gente lê junto, medita, ora, estuda, dá uma aprofundada na Palavra de Deus. Mas também eu leio outras coisas ao longo do dia, em algumas pausas do meu trabalho, etc. Eu costumo também meditar em outras coisas. E de repente, no dia de hoje, já desde ontem à noite, eu tenho pensado em vocês, em o que eu deveria compartilhar com vocês hoje. E como eu levo isso tudo muito a sério, eu abro meu coração para o Espírito Santo, porque eu tenho perfeita convicção de que não é o que eu tenho para falar que é importante, mas o que eu tenho para falar a respeito da palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra. Isto é que torna importante, é isto de fato que é importante. Porque senão seria simplesmente uma palestra, um compartilhar de ideias, e eu quero que seja muito mais que isso. E durante o dia, desde ontem, eu fiquei com esta imagem na minha mente. Como você se vê? Como você se vê? E eu postei no meu story uma figura, eu construí uma arte no meu story e botei lá uma cabeça, né, uma caixa craniana. Dentro da caixa craniana tem alguém se sentindo forte, né, rompendo as cadeias, as correntes, e eu escrevi aquela frase, como você se vê? Esta frase ficou muito forte em mim. Por quê? Porque, sabe, como você se enxerga é muito importante para aquilo que está à sua frente, né? Como você se enxerga tem a ver como você vai enxergar Deus. Muito a ver de como você vai enxergar Deus. Por quê? Porque à medida que nós enxergamos Deus adequadamente, à medida que nós enxergamos Jesus adequadamente, à medida que nós olhamos para o espelho de Jesus Cristo, que é a palavra dele, e nós
começamos a formatar na nossa mente uma visão mais assertiva, mais correta de quem é Deus, de quem é Jesus, automaticamente nós vamos enxergando quem nós somos. A nossa identidade vai sendo formada a partir de como nós enxergamos Deus. Não é em primeiro lugar de como nós nos enxergamos. A maneira como nós nos enxergamos pode ter os óculos das nossas dores, né? Os óculos que nós usamos para enxergar a nós mesmos, a partir de nós mesmos, da nossa história, pode ser muito limitado. Deus não nos chamou para nós nos enxergarmos a nós mesmos sozinhos, mas Ele quer que nós nos enxerguemos a partir da visão que nós temos dEle. Quanto melhor é a minha visão de Jesus Cristo, quanto mais clara, quanto melhor são as lentes pelas quais eu enxergo Jesus, melhor, mais adequado eu vou enxergar a mim mesmo. A mim mesmo. Então, eu comecei a pensar nessa questão de como você se enxerga, né? Como você se enxerga é muito importante para aquilo que você vai fazer na sua vida. Muito bem, de onde eu tirei esta inspiração? Como eu disse aqui na introdução, na nossa oração também, o meu grande desafio não é trazer para vocês aqui meros pensamentos humanos. Olha só, eu sou coach, eu sou mentor, eu sou consultor, eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos, eu sou pastor há mais de 20 e tantos anos. E eu quero dizer para você, eu sou analista comportamental, eu tenho tantas habilidades que eu adquiri ao longo da minha jornada, mas nada que eu posso adquirir de formação e certificação substitui o poder que tem a palavra eterna do nosso Deus. Se eu não me fundamentar, se eu não me estribar, se eu não me apoiar na palavra de Deus para falar com você, é mera ideia humana. Sem poder transformador, sem poder de real transformação. Então, meu grande desafio é trazer para você os princípios fundamentados de maneira simples, mas não menos profunda, na palavra do nosso Deus. E o texto que eu pensei para hoje à noite, eu pensei lá de Números, capítulo de número 13. Então, esse texto é muito conhecido de tanta gente, mas eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Aliás, Bíblia, livro, 66 livros de puro poder, de pura transformação, 66 livros de pura autoridade, de pura química espiritual, de puro chamamento. Palavra de Deus, como é interessante, porque hoje no mundo da tecnologia digital, as pessoas estão deixando de lado de pegar a palavra escrita. Não há nenhum problema, eu não sou avesso a isso de maneira nenhuma, tá bom? Eu não sou avesso. Eu tenho no meu celular várias versões digitais. Eu tenho a King James do Felipe Fizeiro, eu tenho a Revista Corrigida, a NVI, New International Version, eu tenho a Atualizada e Corrigida, eu tenho várias versões da Bíblia digital no meu celular. Eu as consulto, mas eu gosto mesmo de pegar aqui a palavra escrita e olhar para ela com calma. Com calma, extrair daqui princípios da palavra de Deus para a nossa vida. E eu quero te dar tempo para pegar lá, se você tem, ou um aplicativo, ou a Bíblia escrita, e abrir comigo em Números, capítulo de número 13, versículo de número 33. Esse texto é um texto muito conhecido de todos que são cristãos e que amam a Bíblia. Esse texto fala de quando Moisés, orientado pelo Senhor, orientado por Deus, a mandar espias, 12, para ser mais exato, 12 príncipes, não foram 12 homens quaisquer, foram 12 espias que foram enviados
como ordem de Deus, do Senhor, para espiar a terra que ele haveria de dar ao povo de Israel, que ele tinha tirado pelas mãos de Moisés. Tá bom? Ele tinha tirado o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, e disse que daria uma terra maravilhosa para esse povo. E antes de tomar posse dessa terra, Deus orientou, o Senhor orientou a Moisés a mandar espias para ver como é que era a terra. Se a terra era fortificada ou se não era fortificada, se o povo era forte, se o povo era desprovido de força, se tinha um exército, se não tinha exército, se era terra boa, se a terra era má, se a terra produzia fruto ou se a terra produzia muito espinho, se tinha, enfim, né? Ele mandou espias para ver como é que era o povo e a terra, tá? Eu gosto muito dessa ideia do Senhor de mandar espias, né? Fazer uma análise do lugar que você vai conquistar. Presta atenção nisso, hein? Presta atenção. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, manda Moisés enviar espias para visualizarem aquilo que eles iriam conquistar, o desafio que estaria diante deles. Deus não tem medo da realidade. Nós é que temos medo da realidade, né? Muito bem. Tá bom. No versículo 33, o povo já tinha ido espiar a terra e eles viram muitas coisas boas, eles viram muitas coisas difíceis, eles viram muitas facilidades, mas eles viram também muitos desafios. E no versículo 33, eles tinham enxergado lá os filhos do Nefilins, os Nefelins, filhos que eram homens e pessoas de alta estatura, fortes, de verdade fortes, né? Conquistar a terra prometida, longe de ser um desafio fácil. Nunca Deus prometeu facilidade, mas Deus prometeu que estaria com eles. Olha, pausa aqui, gente. Eu quero tirar várias lições aqui. Exatamente, são 4 lições. Tem muito mais lições que a gente pode tirar dessa história, quando o Senhor mandou espias para ver a terra prometida. Mas olha, Deus nunca prometeu coisa fácil para ninguém aqui nessa vida, mas Ele prometeu que estaria conosco. Quando Jesus veio e ficou aqui por mais de 30 anos, pregando, ensinando e fazendo milagres, etc. E depois que ele ia partir para o céu, assentar-se à direita de Deus nas alturas, ele prometeu que o Espírito Santo viria, mas Deus nunca prometeu caminho fácil para ninguém, Pelo contrário, Jesus, quando esteve aqui com os discípulos, ele disse em João, né? Foi registrado por João. No Evangelho de João está escrito que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus nunca prometeu coisa fácil. Deus nunca prometeu o caminho fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Essa é a grande questão, gente. Mas vamos lá. No versículo 33, no capítulo 13, o escritor de Números diz assim: também vimos ali os Nefelins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefelins. Éramos aos nossos olhos, escute isso, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos perto deles, e assim também éramos aos olhos deles. Eu fico pensando logo de cara, né? É uma coisa meio cômica aqui, porque assim, eu fico pensando se esses 12 espias, se eles estão dizendo, até eles dizerem que éramos como gafanhotos aos olhos dele, aos nossos olhos, tudo bem. Eles se enxergavam como gafanhotos diante dos homens da terra prometida. Agora, daí eles dizerem, e éramos como gafanhotos aos olhos deles, aí já é cômico, né? Aí parece piada. Porque assim, eu fico pensando, será que eles foram lá entrevistar as pessoas? Escuta, como é que você nos vê? Como vocês nos veem? Entrevista um, entrevista o outro. Olha, prazer, eu sou
fulano de tal, da tribo de Judá, e o nosso acampamento está aqui a 800 quilômetros, que da terra de onde eles saíram até a terra que eles foram espiar, distava 800 quilômetros, demorou mais ou menos 40 dias para ir voltar, e eu fico imaginando, né, que coisa cômica eles irem lá, olha, Deus nos deu a terra de vocês, e nós estamos aqui para entrevistar vocês, e como é que vocês nos veem? Aí um dizia, não, vocês são como gafanhotos, aí vai lá e entrevista outro, uma dona de casa, um mecânico, um fabricante de pães, um carpinteiro, um guerreiro, um lutador, e como é que vocês enxergam a gente? Ah, eu enxergo vocês como gafanhotos. Parece piada, né? Duvido que tenha sido esta a situação, de fato não era. Eles não entrevistaram ninguém, desculpa. Eles não entrevistaram ninguém. Como é que eles saem dizendo que eles eram como gafanhotos aos olhos do povo daquela terra? Sabe, gente, quando nós não temos uma visão adequada de nós mesmos, a gente se enxerga menor, mas a gente não somente se enxerga menor, a gente acha que os outros enxergam a gente menor também. Você já parou para pensar? Pense bem nisso. Quando nós nos enxergamos inadequadamente, quando a nossa visão de nós mesmos não está adequada, não está com o foco adequado, nós nos enxergamos menor, mas nós achamos que os outros também nos enxergam menor. Eu não sei você, eu sou um cara que gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de relacionamento, eu gosto de estar com as pessoas, e não é incomum quando numa conversa com as pessoas ou com alguém dizer algo do tipo, mas fulano não gosta de mim. E aí eu vou logo perguntando, pera um pouquinho. Fulano não gosta de você? Por quê? Você perguntou se ele gosta de você? Não perguntei para ele se ele gosta de mim. Eu não perguntei para ela se ela gosta de mim. Mas é que eu acho isso. Sabe como é que é? Quando a nossa visão de nós mesmos está inadequada, nós achamos que os outros também têm uma visão errada de nós mesmos. Gente, quando você acha que você não pode, você vai começar a achar que os outros também acham que você não pode. Quando você se diminui, você vai achar que os outros também te veem menor. E quando você se enxerga menor, você não vai conquistar algo maior do que você se enxerga, querido, minha querida. Você não será capaz de viver a plenitude do chamamento de Deus para a sua vida se você não se enxergar adequadamente. Se você não se enxergar como Deus te enxerga. Aliás, daqui a pouquinho eu vou falar uma coisa sobre isso. Mas vamos lá, nós precisamos andar. Veja só, são 12 homens, 12 espias que Moisés enviou debaixo da ordem do Senhor para espiar a terra prometida. Ok? Agora eu quero lembrar que a ordem do Senhor foi para espiar a terra e as pessoas, mas não era para se comparar com eles. Não era para se comparar, era só para espiar. Deus não é doido, Ele não é lunático, o Senhor não é alienado. Deus não quer que a gente não enxergue a realidade, pelo contrário, Deus quer que você enxergue a realidade. Deus não tem medo de enxergar a realidade. E Deus não quer que você seja um crente alienado que nega a realidade. Pelo contrário, Deus quer que você enxergue a realidade do seu casamento. Deus quer que você enxergue a realidade do seu trabalho. Deus quer que você enxergue a realidade da sua vida financeira. Que tamanho é o buraco? Quão profundo é o buraco? Qual é o problema do seu matrimônio? Qual é o problema do seu relacionamento amoroso? Qual é o problema na sua igreja? Qual é o problema no seu ministério? Qual é o problema com você, com a sua saúde? Enxergue a realidade, porque se você não enxergar a realidade, você não enxergará o poder que Deus tem para mudar esta realidade. Deus não tem problema com a realidade. E Ele não quer que você seja um cristão que tem medo de encarar a realidade.
Deus mandou os espias para enxergar a realidade. Olha a terra, veja se é fortificada, veja se tem soldados, veja o tamanho deles, veja se tem fortalezas, veja se a terra é boa, veja se a terra é má. Não tenha medo de encarar a realidade. Mas depois que encarou a realidade, lembre-se de olhar para o Senhor. E aqueles espias foram para lá, enxergaram a realidade e eles fizeram uma coisa que Deus não mandou fazer. E eu quero dizer isso para você, meu irmão. Minha irmã, eu quero dizer para você, não faça, não olhe, não diga coisa que Deus não mandou você fazer, não olhe para aquilo que Deus não mandou você olhar e não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque se você olhar para onde Ele não mandou, se você fizer o que Ele não mandou fazer e se você enxergar o que Ele não mandou enxergar, Ele não vai estar com você. Mas se Ele mandou você olhar e você olhar o que Ele mandou olhar, Ele vai estar com você. Não diga nada que Deus não mandou você dizer. Deus mandou olhar a realidade, mas não mandou o povo se comparar. O Senhor não disse para Moisés dizer para os espias: vão lá, espiem a terra, veja se é boa, veja se é má, veja como é que é, e depois se compare com as pessoas. Ou coisa do inferno, se comparar com as pessoas. Deus não mandou você se comparar com ninguém. Deus mandou você olhar para dentro daquilo que está dentro de você. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como você se vê, meu irmão, é mais importante. Vamos lá, eu tenho uma frase aqui interessante. Olha só, a sua força não depende do que você é ou do que você tem. Preste atenção nisso, gente. A sua força não depende do que você é ou do que você tem, mas exclusivamente do que você pensa de você mesmo. Lembre-se que Deus mandou para espiar a terra 12 príncipes, eram os principais de cada tribo, eram os principais de cada família, eram os principais. Agora, isso não é o mais importante. Ser o principal não é o mais importante. Ser de uma família nobre não é o mais importante. Isso não muda nada, gente. Não importa de onde você veio. Se você veio da pobreza ou se você veio da riqueza, isso não é determinante para você fazer algo maravilhoso na sua vida e na vida de muitas pessoas. Se você tem uma formação acadêmica, se você tem pós-graduação, se você não tem pós-graduação, se você tem MBA, se você não tem, se você fala inglês, se você fala espanhol, se você fala tailandês, ou se você não fala nada disso, se você não tem nenhum diploma, nenhuma dessas coisas é importante. Quando o assunto é Deus e o que Ele quer fazer em nós e através de nós, nada do que nós temos é importante. O que é importante é quem nós cremos. O importante é quem nós cremos. A sua força não depende do que você é ou do que você tem. Se você tem saúde ou se você está doente. Se você está casado ou se você está descasado. Desculpa, pessoal. Deixa eu tomar uma água. Quando o assunto é o que Deus quer fazer em você e através de você, não depende nada de você. Depende dele. Ok? 4 lições que eu tiro dessa declaração daqueles espias. Aliás, dos espias não. De 10 espias. 2 vezes 5. 10. Porque 2, Josué e Caleb, tiveram outra visão. Porque eles tinham uma visão mais adequada dentro deles de quem eles eram. Por que eles tinham uma visão adequada de quem eles eram? Porque eles tinham uma visão adequada de quem o Senhor era. Presta atenção nisso. Na psicologia, no desenvolvimento humano, na mentoria, tudo isso que eu sei e que eu faço na consultoria, eu uso muitas ferramentas para ajudar as pessoas a enxergarem-se adequadamente e a se desenvolverem. E isso é importante. Mas sem uma visão de Deus adequada, você nunca se enxergará adequadamente, de maneira mais adequada. Primeira lição que eu tiro aqui é a seguinte: como você se enxerga
Vamos lá, como você se enxerga é muito mais importante do que o que você enxerga à sua frente. Ok? Muito mais importante do que aquilo que está à sua frente é como você enxerga a si mesmo. Muito mais daquilo que você vê à sua frente é muito mais importante como você se vê. Não o que está diante dos seus olhos, mas como você se enxerga. Então olhe-se adequadamente. E eu estou dizendo aqui toda hora, hein? Toda hora. Então pega a visão aí, olha só, pega a energia aí. Toda hora eu estou dizendo para você que para você se enxergar adequadamente é necessário você ter uma visão mais adequada de quem é o Senhor. Quando você enxerga o Senhor adequadamente, então automaticamente Ele corrige a visão que você tem de si mesmo. Acredite. Muito bem. Segunda lição que eu pego aqui nesse texto é a seguinte: a questão não é o tamanho do desafio à sua frente, mas como você se vê em relação ao desafio. Será que você... Porque tem muita gente que sonha grande, né? Tomara que você seja uma dessas pessoas capaz de sonhar grande. Agora, mais importante do que sonhar grande é você se ver capaz de conquistar um grande sonho. Você se vê capaz de conquistar um grande sonho porque você não irá mais longe do que aquilo que você se vê como capaz de fazer. Você só será capaz de conquistar o teu sonho se você se enxerga capaz de conquistar o que você vê. Ok? Terceira coisa, suas ações, suas atitudes, seu comportamento ou seus comportamentos serão reflexo do que você pensa sobre você mesmo. Aqueles homens, aqueles espias, eles voltaram lá para o arraial de Deus, para a tribo onde Moisés estava, para se juntar a todo mundo, e disseram assim: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Então, tem um desafio, a terra é grande, os homens são grandes, a terra é fortificada, ela é boa, ela mana leite e mel, ela tem coisas maravilhosas, levaram até um cacho de uva que tinham que carregar em 2 homens numa vara. Maravilhosa a terra, e tinha muitos desafios. E aí eles disseram, porém, nós somos como gafanhotos. Eles ficaram com medo. E quando eles deram este relatório de medo para toda a tribo de Israel, toda a tribo de Israel quis voltar para o Egito. Que coisa louca! Que coisa louca! Meu Deus, eu vou ter 2 dicas de ouro, já está chegando, já já. 2 dicas de ouro para você já já. Mas presta atenção, fica comigo até o fim. Olha só que coisa doida. Eles derreteram o coração de milhares de pessoas, dizendo que eles se enxergavam, 10 homens, disseram que se enxergavam como gafanhoto. Meu Deus, eles não eram nem mais seres humanos, eles eram bicho, inseto. Somos um inseto. Diante daquele povo, diante daquele desafio, nós somos um inseto. Como é que você se vê, meu querido? Como é que você se vê em relação ao seu desafio? Como é que você se vê em relação aos seus sonhos, seus planos, seus projetos? Quais são suas atitudes? Né? Quais são seus comportamentos? Porque o seu comportamento é reflexo de daquilo que você pensa sobre você. Se você pensa que é um inseto e que você não pode resolver a sua vida conjugal, se você olha para si e se vê como um inseto e acha que não pode ter solução para a sua vida amorosa, que a sua vida amorosa está condenada a ser deprimente, que nada mais de novo pode acontecer na sua vida amorosa, que nada mais de novo pode acontecer na sua vida financeira. Se você se enxerga como inseto, você vai ter atitude de inseto. Se esconder diante dos desafios, se esconder diante dos predadores. Você não é um inseto.
Você é um filho de Deus. Você tem um Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Você é lavado no sangue do Cordeiro. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escrita. 66 livros para você meditar no poder que Deus tem de do nada criar tudo. Você é alguém chamado para ser santo. Você é luz para resplandecer nas trevas. Você é aquele que é a habitação do Todo-Poderoso. Você é aquele que é chamado para ser influente na política, influente no mercado de trabalho, influente no mundo de medo, no mundo de demônios, no mundo de onde Satanás tem tentado conquistar espaço. Você é aquele que vai dizer: basta! Porque eu sou filho do nosso Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Você é alguém que está pleno dos dons, das ferramentas do Espírito Santo. Este é você, pelo menos eu sou este. Se você acredita assim ou não, se você se vê assim ou não, é uma questão dos óculos que você anda usando. Ok? Que é isso, minha gente? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero convidar você para entrar no meu grupo lá no Telegram. No Telegram, instala este aplicativo, Telegram, e entra lá no meu grupo, porque lá no grupo Tri eu coloco coisas exclusivas sobre treinamento da sua força, coisas que eu nem falo aqui na live, muito mais. Então depois vai lá e entra para o meu grupo, tá bom? Beleza. Quarta coisa e última que eu vejo aqui como lição, na jornada com Jesus, olha que coisa linda, na jornada com Jesus, assim como aquele povo saiu do Egito e tinha uma jornada em direção à terra prometida, era uma jornada em direção à terra prometida. Eu e você estamos numa jornada com Jesus em direção à terra prometida. Amém? Novos céus e novas terras, paraíso com Jesus Cristo e todos os salvos, todos os selados pelo Espírito Santo. Nós estamos numa jornada. Então, na jornada com Jesus, o que importa mesmo, presta atenção nessa aqui porque é importantíssima, pessoal. Na jornada com Jesus, o que importa mesmo não é quem é você ou qual a sua tarefa. Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Esse não é o mais importante. Eu vou repetir isso e vou dizer o que é mais importante. Na jornada com Jesus, em direção à terra prometida, o que importa mesmo não é quem é você ou qual a sua tarefa, o que você tem que fazer, mas quem está com você. É Deus? É o Senhor Jesus? É o Espírito Santo? Ou você está sozinho com as suas ideias? O que importa mesmo é quem está com você. O que importa mesmo é quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Não é quem é você que é mais importante. Não é a sua tarefa que é mais importante. Mas é quem é Deus para você. Quem é o Senhor Jesus para você. Quem é o Espírito Santo para você. O que Ele pode. Porque se você não souber quem Ele é, não importa quem é você. Se você não souber quem Ele é, não importa a tarefa para ser feita. Você não vai conseguir fazer mesmo. Somente aqueles que sabem quem é Deus vão saber quem são eles. Somente aqueles que sabem quem é Deus para eles vão saber a tarefa que eles têm que fazer e vão até o fim, para a glória de Deus. Meu irmão, deixa eu terminar dizendo duas coisas, dica de ouro. E eu quero ler o capítulo 13, aí onde nós estamos mesmo. Capítulo 13, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Para a gente fechar, eu vou terminar com duas dicas de ouro, tá bom?
Verso de número 11 do capítulo 13. Desculpa. Verso de número 11 do capítulo 14, tá? Verso 11 do capítulo 14. Diz assim: disse então o Senhor a Moisés, depois de todo o relatório, deixa eu contextualizar aqui. Depois de todo o relatório, o povo ficou com vontade de voltar para o Egito. Que coisa louca, eles queriam voltar para o Egito. Voltar para amassar palha, não ter liberdade, ter toque de recolher, não poder comida boa, não poder comer comida boa, não ter liberdade para ir e vir, não ter autonomia, não ter salário, não ter casa própria, não ter nada, não tinham nada. E eram escravos, amassavam palha dia e noite no meio do barro para construir as coisas do faraó. Meu Deus, eles queriam voltar para lá, para aquela vida terrível e horrível. Por quê? Porque eles não tinham uma visão de Deus. Veja, quando a gente não sabe quem é Deus, não importa a tarefa e não importa quem a gente é, se somos príncipes, se somos educados, se não temos educação formal, aí não importa. Nós precisamos saber quem Deus é. E aí no verso 11 do capítulo 14, olha só, Deus ficou chateado com o povo, ficou bolado com o povo. Ele chama Moisés e diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, até quando me desprezará? Meu Deus do céu! Me emocionou aqui, me desculpa, meu irmão, eu fiquei emocionado de verdade, porque... Deixa eu ler o texto inteiro, você vai entender por que isso emociona demais. Olha só, capítulo 14, verso 11. Disse então o Senhor a Moisés, até quando me desprezará este povo? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu tenho feito no meio deles? Até quando eles irão me desprezar? E até quando eles não vão crer em mim, apesar de tantos sinais que eu tenho feito no meio deles, na jornada da escravidão para a terra prometida? Eu tenho feito sinais após sinais, e até quando eles não vão crer em mim e vão me desprezar? Meu irmão, deixa eu repetir, na jornada com Jesus, porque nós estamos numa jornada, saímos da escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós saímos da escravidão do pecado e agora, por causa da ressurreição de Jesus, pelo selo do Espírito Santo, nós estamos em direção à terra prometida, à vida eterna com Jesus, com o nosso Pai, com a Trindade e com todos os santos que hão de herdar a vida eterna. Nós estamos nessa jornada em direção à terra prometida. E até quando nós vamos desprezar o Senhor? E até quando nós não vamos crer em Deus, apesar dos sinais que Ele dá todos os dias? Douglas, me fala de um sinal que Deus me dá todo dia. Você acorda. Você acorda. Só o fato de você acordar. O problema é esse. O problema, sabe, meu irmão, sabe qual é o problema? O problema é que a gente não valoriza o acordar. Imagina, seu coração não para de bater. Quantos anos você tem? Pensa comigo, quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50, 70, 20, não importa. 11, 10, não importa. Se você tem 10 anos, são 10 anos que o teu coração bate sem parar nenhum dia, porque se parar, acabou. E quem sustenta teu coração milagrosamente é o Senhor Todo-Poderoso. Quem faz você acordar e despertar todo dia é o Senhor. É o Senhor. 2 dicas de ouro, meu irmão, para você. 2 dicas de ouro, porque você é muito precioso. Muito precioso. Mas deixa eu te dar 2 dicas de ouro. Primeira dica de ouro.
Você conhece? São duas perguntas, tá? Que você vai ter que responder. Vai dormir com esse barulho aí no seu ouvido. Primeira pergunta: você conhece Deus de fato? Conhece Deus de fato? Porque aqui eles diziam que conheciam Deus, mas na hora do vamos ver, eles negaram, eles desprezaram o Senhor, e o Senhor chamou Moisés e disse: até quando esse povo vai me desprezar? Eu faço milagres após milagre todo dia. E eles me desprezam e não creem em mim, desconfiam do meu poder. Ele é um Deus que fica. Nassif, querido pastor Nassif. Aliás, tinha outro pastor aqui também. Tinha um pastor aqui que deixa eu ver, eu até que esqueci de falar um oi, boa noite. João Sampaio, maravilha. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Pastor Luiz Lopes, eu não sei se ele está aqui ainda. Tem vários pastores aqui. Pastor Luiz Lopes, pastor Marcos Nassif da Igreja Plena da Graça em São Paulo. Querido, Deus te abençoe, meu irmão. É verdade, Ele é um Deus que fica. Então, primeira pergunta para a gente fechar: você conhece Deus de verdade? Segundo, você crê nele de verdade? Porque aquele povo lá, eles desprezaram o Senhor e não criam em Deus, apesar dos sinais e milagres que ele fazia todos os dias na jornada. Então fica a dica, meu irmão, que nosso coração seja cheio de conhecimento. Aliás, este é um sonho de Deus. Toda a terra seja cheia do conhecimento e da glória dele, cheio do conhecimento de Deus. Vida eterna, Jesus definiu vida eterna como o conhecimento dele. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho Jesus, a quem enviaste. Isso é vida eterna. O que é vida eterna? É conhecer a Deus. Conhecer a Deus significa que você vai se enxergar melhor. Quem conhece mais de Deus se enxerga melhor diante dos desafios. Meu sonho para você é que você se enxergue melhor a cada live desta aqui. Cada live. Que você conheça a Deus, se enxergue melhor e faça grandes coisas no nome de Jesus. E creia nele, meu irmão, creia, porque ele está fazendo sinais todos os dias, a fim de que o nome dele seja glorificado para o seu benefício e o meu benefício. Deus está contigo no meio da jornada. Confie nele de todo o seu coração, meu irmão. Confia nele, em nome de Jesus. Olha, que maravilhoso esse tempo contigo aqui. E eu quero lembrar que todas as quintas-feiras, se Deus quiser, estamos aqui no Instagram, somente aqui no Instagram, fazendo essas lives. Todas as quintas, 21. Coloca lá no seu despertar, coloca para despertar lá no timer do seu celular. Toda quinta-feira, 20 horas e 50 minutos, para você se preparar. Coloca lá, Live Pastor Douglas, para a gente estar junto aqui. Convide seus amigos, convide pessoas. Chame as pessoas, se você está curtindo, se abençoa a sua vida, convide outras pessoas para que Deus abençoe ainda mais a sua vida, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe e que o Senhor te fortaleça ainda mais. Até quinta-feira que vem. Tchau.